já trouxe tudo, quem tá machucado, quem não tá. Mas eu acho que os 11 principais do Vasco na temporada, tirando o Orediano que vai brigar ali, estão à disposição do Barbieri. A gente viu que o Trem não vence há 10 ou 11 jogos. Jogou uma partida esse ano, como o senhor trouxe, Chibata, perdeu pro Maitá. Vou botar o campinho do Vasco aqui pra gente discutir isso aí agora. Porque tem Bambu de fora, Orediano, o Marlon, que voltou da seleção machucado, Marlon Gomes, Figueiredo, e o Vasco hoje provavelmente vai com o Léo Jardim, que parece ser o titular do Barbieri. Sim. Pumita Rodrigues está jogando para Dedéu, Miranda e Léo. Lembrando que o Miranda chegou o... Capasso. Pô, quase que eu quebro, cara. Vocês ficam brincando na redação com essas coisas? E a minha cabeça... A gente, cooperaça. Miranda, Léo e Lucas Piton. Na volância, Rodrigo. Galarza ou Nenê, Jairzão, que volta depois dos 2 jogos fora, baita no jogador. Alex Teixeira, que vive grande fase. Pedro Raul e Gabriel Peck. Amêndola, esse é o provável Vasco de hoje. Beleza. O Nenê talvez seja poupado, tal, daqui a pouco tem clássicos vindo aí, reta final de Carioca. Desse time do Vasco aqui, com os desfalques que estão no departamento médico, Figueiredo, Bambu, etc., qual seria o seu time ideal com essa base aqui do Vasco? Eu tô falando pra temporada, tá? Para as finais do Carioca, por exemplo. Se o Vasco passar, né? Sim. Eu acho que hoje é um caso assim que até pra gente olhar pra frente, pros clássicos que o Vasco tem, não vai dar pra ser muito balizador, porque o Trem é um time muito vulnerável, né? Eu acho que o Vasco, se entrar com o Nenê, se entrar com o Galarza, se entrar com qualquer outro jogador ali, tem a obrigação e vai, no meu ponto de vista, vai atropelar, vai amassar. O que eu faria em relação a esse time que está aí na tela, se o Nenê não jogasse, o que eu faria? Eu traria o Alex Teixeira por dentro, para jogar ali alinhado com o Jair, e lá na esquerda eu colocaria o Eric Marcos, o garoto. De titular? Começaria com ele. Ousado. E aí eu traria o Alex um pouco, porque é um time que eu acho que o Trem não vai gerar tanto perigo assim ao gol do Vasco. Ainda mais em Brasília. Ainda mais, se fosse o jogo no campinho fechadinho, igual ontem o São Raimundo tirou o Cuiabá da Copa do Brasil lá em Roraima, um estádio acanhado, torcida pra caramba em cima, eu acho que aí a gente poderia aqui falar em uma possível surpresa. Que foi como o Vasco perdeu no ano passado. Justamente. Mas, jogando lá em Brasília, o estádio majoritariamente de vascaínos, Campo Grande, o Trem não está habituado a jogar lá. O Vasco, sim, está habituado, jogou lá agora contra o Nova Iguaçu. Então, eu acho que o Vasco pode entrar com essa formação, pode mexer em 1, 2, 3 peças, mas vai atropelar hoje. Não tem chance de dar errado. Não tem chance. Até por conta do estádio. Eu vou pedir para a Beth Richa botar aqui os jogos do Vasco do ano passado. João, você falou isso hoje de manhã na rádio, né? Quando o Trem vende o jogo para Brasília, ele abre mão de tudo. Porque sabe que a torcida do Vasco é gigantesca pelo Brasil, em Brasília principalmente. Isso foi no ano passado a eliminação do Vasco. Você vê que é um estádio mais acanhado, não tem a proporção de uma Nega Rincha, né, João? Não tem, cara. Eu estava até dando uma olhada na questão da capacidade do estádio Zerão, que é o principal estádio lá de Macapá, que é onde joga o Trem. Cerca de 14 mil pessoas. Esse foi Ferroviário, que o Vasco venceu. Contra o Juazeirense foi esse aí, que é o que tu tá falando, João. É estádio acanhado. A possibilidade desportiva do Trem fazer alguma frente ao Vasco era muito maior. Tirando que eu sou extremamente contra, na Copa do Brasil, essa questão de venda de mando de campo. Eu sou muito contra. Isso devia ser proibido pela competição. É a competição mais democrática que temos no nosso país. Verdade. E é muito legal a gente poder ver o Vasco jogar no Amapá. Quanto tempo o torcedor vascaíno do Amapá não vê o time jogar? Fez essa pesquisa desde 87. Eu estava nascendo nesse ano, quando o Vasco fez sua última participação contra um time amapaense no Amapá. Tem muito vascaíno lá. É até injusto com o torcedor do Vasco, que tem pouquíssima possibilidade de ver o time jogar e aí leva um jogo para Brasília. Acho praticamente impossível, não é total impossível, porque é futebol, né? A gente não sabe como é que é. Sei lá, o Vasco tem um jogador expulso no início e aí muda. Mesmo assim, o Vasco é muito superior, cara. Então, assim, fica aí um pedido até para a Confederação Brasileira de Futebol que evite essas vendas de mando de campo. A gente sabe que isso daí, essa venda, pode realmente significar o fechamento das contas do clube, do caso do Trem, porque a venda do mando de campo certamente fez com que a torcida do Vasco encha Brasília. Eu acho que esse é o grande ponto. É o grande ponto. Só que tem um outro lado, cara. Se o Trem avança, ele ganha R$900 mil, que é a premiação para quem passar de fase.
E aí você abdica, abre mão. Mas eu acho, João, pensando no sem lado fazer financeiro. juízo de valor, que o que ele ganha com renda Não, é é quase maior. o dobro do que ele ganharia classificando. Não, é maior, mas aí você tá meio que perdendo a essência da Não, competição. e o torcedor. O Não, maior isso patrimônio aí. que o clube tem não é o dirigente, não é a camisa, não é o patrocinador, não é o estádio, é o torcedor. E aí quando você traz esse ponto assim, pô, o que tem de torcedor, inclusive do Vasco. Do né? Vasco, Então, cara. em Amapá, que eu sei que tem, porque eu já joguei no Marco Zero lá com o Flamengo, Sim, um amistoso no em Zerão. 2000 e pouquinho, lá no Zerão, é brincadeira. A gente chegou, parecia que estava chegando no Rio. Do Flamengo aqui, do Vasco tá aí, ó. E o estádio, se fosse no Amapá, ia estar tomado. É a teoria do Fui Clear, do Edu. Terceira torcida do Brasil é o Vasco. Flamengo, Corinthians e Vasco. Aí tem o Palmeiras, São Paulo, mas assim, o recorte que eu tenho como carioca é que a torcida do Vasco E aí eu te entendo. E aí, Flávio, o diretor, senhor Socorro, lembrei do nome. O presidente Socorro Presidente Marinho. Socorro Marinho falou o seguinte: se ganhar eu vou dar um bicho gordo. Mas aí, se o Vaca tivesse roda... Não, se ganhar você tem a bilheteria e vai ter a premiação ainda. E mais o bicho. E mais o bicho. E exemplificando, o São Raimundo ontem garantiu mais de 8 folhas salariais. Passando para a próxima fase, ganhando 900 mil reais. Mas ele jogou em casa. Jogou em casa. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!